16º dia, dia cheio de surpresas excelentes que Deus tem para nós. Então aproveite, louve ao Senhor e receba. Gênesis 39. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele, e um dia o convidou: "Deite-se comigo." Mas ele recusou e disse a ela: "Veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sob a minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus." No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. "Deite-se comigo", dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: "Vejam, esse hebreu aparece aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora." Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. "Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo." Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancassem na prisão na qual costumava ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo o que José fazia dava certo. Gênesis 40. O tempo passou e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os pôs sob a custódia do capitão da guarda, na mesma cela em que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável por atender às necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo, e os 2 tiveram um sonho na mesma noite, cada sonho com um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos 2 oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão: "O que aconteceu? Por que estão com essa cara abatida?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, mas não temos ninguém que nos explique o significado." José retrucou: "Por acaso não é de Deus que vêm as interpretações? Conte-me os sonhos." O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. "No meu sonho havia uma videira com 3 galhos na minha frente, e ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam nos cachos. Eu estava segurando o copo de Faraó. Então peguei as uvas e as espremi no copo e o entreguei ao Faraó." E José disse: "A interpretação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, o faraó vai tirar você daqui. Você vai ser reintegrado a seu posto e vai servir a taça ao faraó do jeito que costumava fazer quando era o copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado neste buraco. O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse: Meu sonho foi assim. Havia 3 cestas de vime sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia diversos tipos de pães e doces, e os passarinhos vinham comer da cesta que estava sobre minha cabeça. José disse: A interpretação é a seguinte: as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó mandará cortar sua cabeça. Você será empalado e os pássaros vão comer a sua carne. E foi o que aconteceu. 3 dias depois, foi comemorado o aniversário do faraó e ele deu uma festa para todos os que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos no lugar de destaque, na presença de todos os convidados. Então o faraó restituiu o chefe dos copeiros à sua antiga função, e ele voltou a servir o faraó como antes. Quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalar, exatamente como José havia previsto ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu totalmente de José. Novo Testamento. Mateus 10, do versículo 21 ao 42. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia: proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater. No final, valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o Filho do Homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeitos quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores na colheita, receberem o mesmo tratamento que eu recebi. Se a mim, que sou o mestre, eles chamam demônio das moscas, o que os criados podem esperar? Não fiquem com medo. No tempo oportuno, tudo será manifesto, e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim, não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante dos blefes e das ameaças dos valentões, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus. Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, corpo e alma de todos. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelos da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Vocês valem mais que 1 milhão de pardais. Defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei da presença do meu Pai do céu. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Familiares bem-intencionados podem ser seus piores inimigos. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Estamos intimamente comprometidos nesta colheita. Quem consentir no que vocês fazem, estará aceitando a mim, ou seja, aquele que enviou vocês. Qualquer um que aceita o que faço, aceita meu Pai que me enviou. Acolher o mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Aceitar a ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Convoquei vocês para um trabalho difícil.
Mas não desanime, é melhor um começo humilde. Por exemplo, dar um copo de água a um sedento. O menor ato de dar ou receber faz de vocês aprendizes. Vocês nunca sairão perdendo.